Você acha mesmo que uma criança nasce odiando o próprio rosto ou não aceitando a própria cor? Hoje nós vamos falar sobre a história do Michael Jackson. Ele nasceu num ambiente extremamente controlador, onde o pai dele cobrava a perfeição, né, de uma criança ainda muito nova, não só dele, mas como dos irmãos também. E esse nível de perfeição que o pai foi cobrando trouxe sim no futuro um artista excelente, mas trouxe também uma pessoa, um ser humano que passou a entender que ele precisava performar, que ele precisava ser perfeito para ele ser amado. Então, quando a gente fala que o Michael Jackson tinha um perfil de uma pessoa extremamente perfeccionista, porque ele aprendeu a ser assim. Ele passava 12, 14 horas na infância treinando. Então, o pai dele fazia ele repetir os mesmos movimentos, assim, até sangrar os pés, para que, até então, ele alcançasse aquilo que o pai considerava perfeito, e aí ele pudesse ser liberado daquela atividade que ele estava fazendo. Então, foi uma construção do eu preciso ser perfeito para eu ser amado. E isso, é claro, foi sendo construído. O pai cobrava muito isso, o tempo foi passando, por mais que isso gerasse muita dor, também trouxe o resultado, porque nada na vida é ou sombra ou luz, é um aglomerado de ambos. E ele foi entendendo que, apesar do negativo, das dores, das tristezas, também tinha o positivo. Então, ali, ainda na infância, ele começou a ser um ídolo. E com isso, ele pega o nível de perfeição que o pai dele exigia e começa a colocar dentro de si. Eu preciso ser perfeito para ser amado. E aí ele começa a cobrar, né? Ele cresce, já é muito reconhecido, é muito amado, aplaudido pelo mundo inteiro. E quando ele cresce, ele começa a fazer isso não só com ele mesmo, de continuar aqueles treinos excessivos, que era uma coisa que trazia muita dor para a vida dele, e ele começa a perpetuar isso com os próprios bailarinos. Se você for assistir os vídeos do Michael Jackson, nenhum tem um sorriso absoluto, genuíno. Quando você olha para o rosto dele, o olhar dele é de uma tristeza tão grande. Por mais que ele estivesse ali em ascensão, tendo um sucesso absoluto, você consegue perceber que a tristeza é uma coisa muito presente. E por mais que ele passasse muitas horas treinando e que já tivesse alcançado um nível que nenhum outro artista tivesse conseguido até então, e nem depois, você conseguia perceber a tristeza absoluta nele. É quase como se tivesse um Michael Jackson se cobrando o tempo todo para ser cada vez melhor. E acho que esse que é a grande sacada do perfeccionista de verdade, né? Ele sempre acha que aquilo não tá bom, porque ele sempre tá procurando algo para ser melhor. Então, apesar das pessoas estarem aplaudindo e amando e falando que ele era o melhor, ele sempre tinha que continuar os treinos em demasia, porque para ele, dentro dele, ele não conseguia alcançar o nível de perfeição que ele exigia. E frequentemente a gente não alcança mesmo, a gente tá sempre buscando mais, né? Isso sobre a tristeza dele. Como que uma pessoa, Thiago, vai ser feliz quando ela passa a infância inteira entendendo, sendo cobrada de ser perfeito, de fazer, e não só isso também, mas tem a questão de, por mais que ele tivesse alcançado e se tornado quem ele era, ainda tinha todo o outro lado que reverberava no sentido de eu posso ter conseguido, mas tem outras falhas minhas que não me fazem perfeito. Então a própria dificuldade dele de se ver e se amar como pessoa, da forma como ele era, também vem da cobrança excessiva do pai, de falar que o menino era muito feio, que ele era muito narigudo. Isso foi trazendo marcas tão profundas no seu espírito, na sua alma, que fez com que ele crescesse, mesmo sendo amado e admirado pelo mundo inteiro, com esses traços de perfeccionismo em torno da sua própria aparência. Então, por mais que ele tivesse alcançado a excelência na carreira artística, que foi onde ele se desdobrou e se projetou para o mundo, tinha um lado onde ele se apresentava para as pessoas com aquela forma que ele muitas vezes repudiava. Não porque ele nasceu se odiando, não, mas porque ele foi ensinado que ele não era bonito, que ele não era aceito, que independente do que ele fizesse e acertasse, ele não era visualmente perfeito. Ele foi caçando tanto isso, tentando tanto, que foram necessárias diversas
cirurgias plásticas para que ele pudesse encontrar algo que, infelizmente, ele nunca encontrou, porque ele nunca foi feliz, ele nunca se sentiu aceito, ou bonito, ou legal, feliz com quem ele era, apesar de ter feito tudo que ele fez. E pelo contrário, ele não conseguiu nem se tornar uma pessoa bonita, nem para ele, nem para quem estava ao redor, e ao mesmo tempo, ele ainda consegue estragar aquilo que algum dia alguém pudesse ter achado bonito, naturalmente falando, né? E aí, se a gente for falar, é um caso muito complexo, porque tem toda a parte da infância dele, que foi roubada, né, com as próprias palavras dele. Então, era um caso que, assim como o Michael Jackson, muitas outras pessoas sofreram o que ele sofreu na infância, todas as privações, todas as marcas, as tristezas, o próprio apanhar, as violências mesmo, tem muitas pessoas que sofreram, assim como ele, em medidas tão grandes ou menores que a dele, mas a gente tem que pensar que quando a gente fala do Michael Jackson, a gente tá falando de uma pessoa que era muito sensível. Então a forma como ele lidou com aquilo, provavelmente foi muito diferente da forma como os irmãos dele lidaram com essa situação. Para ele ter tido um fim diferente, ele teria que ter tido um acompanhamento muito grande para parar, ouvir, se entender, entender a infância dele, entender o pai que cobrou, por quê, qual era a história de vida do pai dele, perdoar o pai dele, que foi uma coisa que ele nunca conseguiu fazer em vida, e para mim, no meu ponto de vista, na minha análise, quando eu penso no Michael Jackson, uma das piores coisas que aconteceu realmente na vida dele não foi nem o fato de ele ter sofrido muito na infância, com violências, privações e feridas emocionais, mas foi o fato de ele nunca ter conseguido, de fato, perdoar aquilo que fizeram com ele. Então, as entrevistas que ele deu, dizendo que quando o pai dele, que depois se tornou o próprio agente dele, né, empresário, chegava perto, ele tinha vontade de vomitar até. Então, era todo o subconsciente dele tentando escapar daquela opressão que ele sentia, do medo que ele ainda sentia do pai depois dos 25 anos de idade. Então, assim, era uma pessoa que precisava muito ter revivido aquilo de forma mais elaborada, né? Perdoando o pai dele, entendendo, não aceitando, mas quando eu falo perdoar, é entender a história de vida, tudo aquilo que ele sentiu, aquilo que ele viveu, que não tinha como ser mudado, mas ter ganhado um novo significado de aconteceu, eu não posso mudar, mas o que eu posso fazer para daqui para frente ser diferente, eu me aceitar, eu me amar como eu sou. Eu acho que essa é a grande sacada. É uma coisa que ele nunca pôde fazer, perdoar o próprio pai e se perdoar, né? Por ele mesmo, depois de tanto tempo, depois que ele cresceu, ele ter seguido esse nível de violência perpétua com ele, né? De continuar se machucando, se maltratando, porque ele não conseguiu elaborar aquilo que fizeram com ele quando ele era pequeno. Tá, se é uma pessoa que sofre com autoestima, assim como tem muitas na minha clínica, que não conseguem aceitar a beleza natural que ela tem, porque todas nós temos, né? Sente que o nível de perfeccionismo que essa pessoa tem é muito grande e frequentemente faz com que as demandas não são entregues, porque é muito difícil entregar aquilo que está sendo feito, já está num nível de prejuízo muito grande. Para mim não tem outra forma a não ser realmente uma consulta, né? Fazer um tratamento com um psicólogo, tem abordagem da hipnose, mas aí você, né, precisa realmente estar disposto a encarar, viver tudo aquilo, entender onde é que começa esse perfeccionismo, porque ele não nasceu do nada. Assim como a história do Michael Jackson mostra que ele nasceu ali bem no início da vida dele, com o pai dele, mostrando que a vida tinha que ser assim, e a própria autoestima dele foi muito abalada também pelo próprio pai. Essa pessoa que está se identificando com isso também tem um ponto. Talvez às vezes ela não se lembre mesmo, mas tem um ponto de tudo isso nasceu. Ninguém nasce assim. Ninguém quer sofrer e viver a vida que o Michael Jackson viveu, apesar de tudo que ele tinha ao redor dele. Então, se analisar, né? A gente não consegue fazer isso sozinho. Em busca de tratamento mesmo. Fazer uma consulta séria com bons psicólogos. Quando você estiver preparado, fazer um tratamento com hipnose para reviver aquilo, mas no sentido de reelaborar, sabe? De passar a ver aquela história, claro, depois de consultas mesmo, dentro da própria hipnose, das regressões,
passar a enxergar aquilo sem afeto. Porque ele sofreu tudo que ele sofreu, mas o pior de tudo é que ele não tinha assistência. O máximo que a gente consegue saber da história dele é que ele tinha um médico que ele tirou ali da medicina, colocou para trabalhar só com ele, para fazer o que ele queria, que era para administrar os medicamentos, porque ele não conseguia, né, viver sem. Mas ele não tinha alguém, até onde a gente sabe, que pudesse acolhê-lo de verdade, ouvir a sua própria história, fazer com que ele se falasse. Porque quando a gente fala, quando a gente conversa, quando a gente fala das nossas dores, quando a gente se emociona, a gente também se ouve. E aquilo, aos poucos, vai se reelaborando, né? Se ele tivesse tido esse acompanhamento, esse acolhimento em reencontrar com a sua criança, perdoar o ao redor, se perdoar, eu acho que a vida dele teria sido totalmente diferente, porque ele teria aprendido muito sobre autoestima, sobre realmente se amar como ele era, porque se a gente for falar de beleza, Thiago, ele foi uma pessoa bonita no início. Ele começou a ser uma figura estranha quando ele começou a fazer muitos procedimentos, não é? Então, se ele tivesse tido essa oportunidade de se reencontrar com a sua criança interior, se perdoar as pessoas ao redor que fizeram tanto mal pra ele, eu tenho certeza absoluta que a vida dele teria tido um outro destino. E pra quem tá assistindo, e tenho certeza que muitos aqui têm uma história, porque eu tenho certeza que muitos que estão assistindo isso podem não ter a genialidade, o lado artístico do Michael Jackson, mas eu tenho certeza que muitos têm aquela criança ferida de uma infância que foi destruída ou roubada. E isso nunca fica na infância, nasce ali e ele vai sendo levado, né? Vai sendo carregado com você ao longo da sua vida. E o meu conselho é isso, né? Eu oriento que as pessoas possam se conhecer, que possam fazer análises sérias. Se tiver oportunidade, façam tratamentos em hipnose para reviver algumas cenas com outro tom, ganhando um novo significado. Consultas com psicólogo, fazer um tratamento ali semanal, quanto você pode apenas fazer hipnose, ou os dois. Na consulta tradicional de psicologia, onde você vai e conversa com seu psicólogo por 50 minutos semanais, você tem ali a oportunidade de falar sobre alguns pontos da sua vida e o psicólogo vai interpretando, fazendo com que você tenha insights sobre aquilo. Mas, no meu ponto de vista, a hipnose é uma coisa muito mais profunda, primeiro porque ela dura horas, então você não perde aquele meio fio, quando às vezes o paciente está começando a entrar em contato com aquilo, às vezes está na hora de acabar. Na hipnose não, às vezes você fica 3 horas em regressão. E naquele tempo que você está começando a chorar, a sentir aquelas dores e a regredir de verdade, é o ponto onde o profissional consegue entrar e dar todos os insights e ressignificar aquela história junto com o paciente. Então, no meu ponto de vista, a hipnose é mais profunda porque ela realmente trabalha ali a raiz. No modelo tradicional da psicologia, muitas vezes o paciente, sem perceber, pode acabar interrompendo um pouco o processo, porque ele vai falar sobre o que aconteceu na semana passada, na retrasada. Ele, às vezes, acaba sabotando o próprio processo, porque ele não quer muito entrar em contato com aquelas feridas. Na hipnose, isso não tem possibilidade. Porque ele veio para tratar, por exemplo, vamos pegar o exemplo da distorção de imagem. A gente vai regredir, entender a primeira vez que aquilo aconteceu. Então não tem como fugir, entende? Você não vai ficar falando sobre outros problemas que você tem na sua vida. Você vai trazer um ponto específico, aquilo que você gostaria de trabalhar, que está te atrapalhando, e você vai regredir para a primeira vez aquilo que você trabalhado, aquele conteúdo. Por isso que ele é um pouco mais profundo, porque ele é assertivo. Eu tive ontem uma pessoa que me perguntou exatamente isso. Qual que é a diferença da regressão e da hipnose? É simples, para você passar por um processo de hipnose, ele só acontece se você tiver regressão. Porque a hipnose, a base é regredir. Você vai se lembrar de absolutamente tudo, exatamente como se você estivesse aqui conversando comigo. A diferença é que você entra em contato com algumas questões que você veio trabalhar num modelo de uma camada que a gente chama de subconsciente, que é a mais profunda. Então você vai relembrar algumas cenas, outras que você não se lembrava, que foi bloqueada pela sua mente subconsciente, e você vai reviver aquilo. Mas por que reviver um trauma? Porque muitas vezes aquele trauma que não foi elaborado está te trazendo um monte de sintoma. E se você não trabalha, esses sintomas continuam perpetuando pela sua vida. Agora, se você
entra em contato com aquilo, é trabalhado, ressignificado, automaticamente ele deixa de existir, porque ele perdeu a sua função. Então, para responder a sua pergunta de forma mais objetiva, para a gente conseguir, de fato, fazer um tratamento em hipnose, a gente só consegue se houver regressão. Mas regressão não tem a ver com regredir a outras vidas, que foi o que a outra pessoa me perguntou ainda ontem. Ela simplesmente quer dizer que eu estou regredindo, eu estou indo a outras memórias, que eu posso ter conhecimento de já ter vivido ou não. Eu vou regredir a primeira infância, eu vou regredir a vida intrauterina. Isso é regredir, é voltar a outras memórias que eu conheço ou desconheço pela minha mente subconsciente. Absolutamente. Se o Michael Jackson não tivesse sofrido o que ele sofreu na infância, se ele não tivesse sido tão traumatizado, ele absolutamente não teria sido o Michael Jackson que a gente conheceu. E você tem razão quando você diz que ele é um adulto que não cresceu. Ele realmente parece uma criança, a própria forma de falar, encolhido, o tom de voz, o jeitinho, é quase como uma caricatura mesmo. Porque ele mesmo diz, né, quando ele era questionado sobre o Neverland, os parques, estar sempre ao redor das crianças, ele mesmo dizia, eu faço tudo isso porque eu sinto, é quase como se eu me nutrisse daquilo que eu não tive quando eu era pequeno. Ele citava que ele passava, às vezes, depois da escola, em uma quadra onde as crianças estavam jogando, e ele chorava, porque ele não podia, ele tinha que ir trabalhar, fazer os ensaios dele. Então, realmente, é uma infância que foi roubada por um perfil que era extremamente sensível e que nunca conseguiu lidar com isso. Então, o que a mente subconsciente dele entende? É quase como se ele estivesse sempre nesse movimento de resgatar aquilo que ele achava que tinha direito e que nunca teve, né? Nunca pôde viver. Então, isso vem como uma consequência. Eu nunca pude ter, eu me destaquei e agora eu tenho todos os recursos do mundo para ter. Então, se eu não pude ser criança, se eu não pude ir aos parques, agora eu compro um. Se eu não pude ser criança, eu agora estou em meio delas. Eu espero que você tenha gostado, então, de saber algumas curiosidades sobre a vida do Michael Jackson. E se você ficou com alguma curiosidade sobre a hipnose, como funciona, quais são os mitos por trás dela, quer saber um pouco mais sobre o meu trabalho, eu te recomendo e te convido a acessar o meu site. Lá você vai ver vários depoimentos de pacientes que passaram por esse processo, vai entender um pouco melhor sobre o meu trabalho e eu tenho certeza que você vai sair com uma visão diferente acerca do que é e para que serve a hipnose.